Boa noite, pessoal. Aproveitar aqui responder uma pergunta, uma colocação, na verdade, que eu recebo bastante quando eu faço algum vídeo, posto alguma coisa falando sobre produção de leite a pasto. Duas colocações, na verdade, né? Hoje eu repostei, compartilhei um vídeo do Traduzindo Vacas, aonde ele aborda na verdade, eu já vi uma sequência de vídeos que ela tem feito abordando a questão de como é feito principalmente a criação das terneiras e como isso tem impactado no futuro das vacas. E ele levanta questões, principalmente nesse vídeo que eu compartilhei hoje, ele deixa claro isso, que é preciso rever algumas formas de criação que que hoje a gente acha que são as ideais, mas que na verdade não estão dando o resultado esperado, né? Principalmente nesse quesito de uma das coisas que eu vejo, que eu já falo há muito tempo, questão de você criar terneiras isoladas, fechadas num quadradinho, sem contato direto com outras, sem poder correr num espaço pequeno onde elas não conseguem correr, se movimentar, sem contato com a terra, né, sem contato com a grama, logo separada das mães na hora do nascimento. E eu acredito que são coisas sim para a gente rever. A minha ideia de criação de terneira, por exemplo, é você criar a terneira num espaço onde a vaca tem acesso a essa terneira, né? Não para ela mamar, porque isso numa produção comercial não é possível, mas ter um acesso onde ela possa ter contato visual e contato físico, lamber cabeça, né, corpo, enfim, ter um contato. Eu acho isso muito importante. Outra questão que eu acho importante é o espaço para terneiras pequenas, que elas tenham espaço para se movimentar, para correr. Eu não vou dizer nos primeiros dias, quando ela nasce nos primeiros dias, né? Você criá-la um pouquinho mais fechada para dar um leite colostro, para ela ganhar força, né? Para ela se estabilizar. E depois ela tem que ter liberdade, ela precisa correr. E o ideal é criar em grupo para que tenha interação social, para que tenha isso. E contato com solo, contato com grama. Pelo menos no meu sistema de produção, que é voltado a pasto, a terneira ela precisa, desde os primeiros dias de vida, ter acesso àquilo que ela vai ter no futuro dela como vaca. Acesso à grama, acesso a espaço, a correr, a terra, para ela desenvolver musculatura se movimentando e para ela desenvolver também a imunidade, tá? Então, esse vídeo que eu repostei hoje, ele deixa isso muito claro. E vindo de uma pessoa como esse professor, né, que trabalha na questão principalmente de leite, altamente tecnificado, tecnologia, animais confinados, eu fico muito contente porque aquilo que eu venho falando há muitos anos hoje, ele deu a entender de que realmente precisa ser revisto. Isso é uma introdução ao tema. E aí, sempre tem, quando a gente fala dessa questão e levanta a produção de leite a pasto, eu vejo uma questão interessante assim, ó. Muitos produtores, eles são completamente contra sistema à base de pasto. Ou alguns produtores, eles acreditam que não é possível você produzir leite à base de pasto, que é a produção que a gente faz na nossa propriedade, né? Principal questão levantada. Primeira, número de vacas. É fácil fazer com meia dúzia de vacas, mas quero ver fazer com 30, com 50. Gente, eu sempre digo assim: olha quem tá aí me espiando aqui, ó. O que que tá fazendo, Minzi? Eu sempre digo assim: aquilo que você faz com 10 vacas, você consegue replicar com 30, 40, 50. Só basta adaptar, né? Eu gostaria muito de ter mais área de terra para que eu pudesse ter mais animais. Hoje eu tenho disponível para as vacas 4,5 hectares de terra. Hoje nós temos 16 animais em 3 hectares de pastagem permanente, mais 1,5 hectare de área onde se faz silagem, né? Corta a braquiária para silagem, ou planta uma safra de milho e faz silagem, e no restante do período usa como pastejo. Então eu tenho 16 animais em 4,5 hectares de terra.
Se eu tivesse 20 hectares de terra, com certeza eu teria 50 cabeças, né? 50 vacas no estilo que eu tenho essas vacas que eu tenho hoje, dentro do sistema a pasto, né? Então, a quantidade de animais, ela tem que ser proporcional à quantidade de terra disponível para você fazer um sistema, né? Tanto confinado como a pasto. Se você não tem área de terra, você não pode ter uma quantidade maior de animais. Não tem jeito, né? Tem que ser condizente a área de terra com a quantidade de animais. Segunda questão que muitos levantam. Ah, e como é que tu faz numa seca, numa estiagem? Pessoal, como se faz com vacas a pasto em uma seca e uma estiagem, sem ter irrigação? É simples, complementa o trato. Quando a gente diz eu tenho uma produção baseada em pasto, eu não estou dizendo que eu abro mão de ter uma silagem, de ter um feno, de ter um pré-secado. Quando eu falo que eu tenho uma produção baseada em pasto, a minha base de alimentação, ela é a pastagem, e eu tento utilizar a pastagem o maior período do ano possível. Então, no caso da nossa propriedade, eu saí do inverno, né? Saí do inverno, setembro, por aí. Eu não tinha mais silagem, eu fechei a silagem que tinha, e as minhas vacas estão 100% a pasto. A gente passou todo o período da chuvarada a pasto. Agora nós pegamos um períodozinho de estiagem e as vacas estão 100% a pasto, sem silagem e sem ração comercial. A gente faz, trata farelo de milho e num momento que nem esse agora, que deu essa falta de chuva, o pasto não cresceu mais tanto, a gente complementa um pouco com o farelo de soja pela questão proteica, né? Mas a base é o pasto. E eu provavelmente só vou usar silagem no inverno, né? Porque no inverno tem uma produção menor de volume de pasto, então eu preciso complementar. Então eu tento trabalhar a maior parte do ano voltado a pasto, com as vacas no pasto, né? Muita gente, muitos dos comentários que eu recebo que acreditam que não é possível produzir a pasto, eles sempre levantam essa questão que eu falei no início. Ah, com 15 vacas é fácil, quero ver com 50, quero ver com 100. Só que vocês têm que ter uma ideia assim, ó. A minha propriedade, ela é limitada no tamanho, ela é pequenininha, então eu não tenho como ter mais animais, né? E a gente sempre tem que avaliar a quantidade de animais que eu estou usando por hectare, por exemplo. Então hoje, se a gente fosse pegar a média por hectare, vai dar praticamente 4 animais por hectare, né? Isso no ano todo, no longo período. Então, quando você pensa em produzir a pasto, você tem que pensar que num verão bom, chuvoso, a gente tem sobra de comida para fazer um feno, uma silagem pré-secado ou para roçar o pasto. E no inverno eu preciso complementar. Então eu tenho que pegar uma média do ano, né? Não posso pensar no melhor momento, que é no verão com sobra de pasto, e nem pensar só no pior momento, que é o inverno, no meu caso, né? Eu preciso pensar na média do ano. Então, eu vejo hoje que a minha propriedade suporta 15 cabeças, hoje eu tenho 16, né? Tenho uma a mais até, mas a minha propriedade suporta 15 cabeças no ano para eu conseguir produzir basicamente a pasto na maior parte do ano, na maior parte do período, né? Então esse é o ponto principal. Então não tem essa questão de com mais não dá. Dá, é só você adaptar. Aí o pessoal sempre diz: ah, mas vai dar muito barro em época de chuva. Gente, o barro a gente consegue resolver de algumas formas. Primeiro, quando você trabalha piquetes, as vacas mudam de piquete a cada dia, o único lugar que a gente vai ter uma formação de barro maior é aonde ficam as vacas, né, no local de alimentação, por exemplo, ou nos caminhos. Como é que a gente resolve isso? O local de alimentação, a gente tem que ter um local com um inclinamento para essa água escorrer e tem que ter cascalho, né? A gente tem que cascalhar essa área onde os animais se alimentam. Ou, como em alguns casos a gente vê, fazer uma chapa de concreto do lado do coxo, né? Quando você for utilizar no inverno, por exemplo, no meu caso,
Os caminhos, a gente também pode colocar cascalho. A gente pode encascalhar e fazer uma estrada, assim como nós temos a entrada da nossa propriedade, como nós temos as estradas no interior, a gente pode fazer uma entrada cascalhada para as vacas. Muitas vezes não se pensa nisso, né? Muitas vezes o mais fácil é jogar para o produtor a ideia assim: ah, eu tenho muito, tá passando por um período de muita chuva, tá no inverno, tá dando barro, confie nas vacas, não vai mais ter barro. Gente, tem tanta coisa para se fazer antes que é muito mais barato, que é muito mais fácil, só que ninguém fala, ninguém mostra, ninguém dá ideia, né? Eu tenho um pedacinho no meu trilho aqui das vacas, que é a pior parte, aonde eu vou tentar até no inverno colocar cascalho e fazer uma estrada para as vacas, cascalhada, né? Cascalhada com caimento para não se juntar água ali, para essa água escorrer. Então são coisas simples que a gente tem que adaptar, né, ao sistema. É a adaptação ao sistema. É isso que a gente precisa pensar. É isso que a gente precisa ver e não mudar de sistema simplesmente porque em época de muita chuva eu tenho barro, ou pensar que não dá para produzir leite a pasto porque a gente tem estiagem e as vacas vão morrer de fome, né? Até tem um aí que comentou bastante numas postagens minhas, e em vários comentários ele levantou a questão que as minhas vacas passam fome porque eu não trato silagem para elas. As minhas vacas não passam fome porque elas têm acesso livre 24 horas por dia ao pasto. Então elas estão a noite toda no pasto, elas vão no pasto de manhã, elas podem ir de meio-dia se elas quiser. Esses dias eu mostrei elas indo para o pasto às 2 horas da tarde comer, né? Então elas têm acesso livre ao pasto a hora que elas quiserem. Então elas não passam fome, porque eu tenho comida e comida boa de qualidade para os meus animais. Mas aí se levanta outra questão, que muitas vezes a gente vê nos comentários. Ah, mas se eu produzir silagem, eu posso ter mais cabeças, porque eu vou ter mais volume de produção. Eu sempre digo, não só digo, mas eu mostro em números, que nós estamos subjugando a produtividade das pastagens. Eu já mostrei para vocês várias vezes na nossa área de teste aqui, que a gente faz o corte das parcelas e faz a estimativa de produção por hectare, braquiárias produzindo mais de 30 toneladas de matéria verde por hectare em um corte. Pastos como o paredão, por exemplo, que podem atingir 200 toneladas por hectare ao ano de volumoso, o que é muito mais que 2 silagens de milho. Muito mais, sem dúvida. Então, quando nós manejamos o pasto como nós manejamos uma lavoura de milho, nós vamos ter uma produtividade muito maior de forragem no pasto. Então, essa questão de, no pasto eu produzo menos do que com silagem, não é verdade. Só é verdade se você comparar uma pastagem mal manejada, sem adubação, com uma lavoura de milho bem manejada. Mas se você comparar essas duas situações, da mesma forma, a gente consegue produzir tanto quanto ou até mais no pasto do que com silagem. Então, são coisas que a gente tem que avaliar, né? E eu digo assim, é possível produzir leite a pasto dentro da adaptação de cada propriedade. São detalhes que a gente precisa observar para conseguir fazer isso da melhor forma possível.